destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, eu quero.
adorar. Hoje é mais um dia pra te adorar. Levantarei as minhas mãos, todo louvor entrego a ti, com toda a minha alma, com toda a minha alma, tu és o meu Deus. Todos os meus dias, levantarei as minhas mãos, todo louvor entrego a ti, com toda a minha alma, com toda a minha alma, tu és o meu Deus. Todos os meus dias, levantarei as minhas mãos, todo louvor entrego a ti, com toda a minha alma, com toda a minha alma, tu és o meu Deus. Todos os meus dias, levantarei as minhas mãos, todo louvor entrego a ti, com toda a minha alma, com toda a minha alma, tu és o meu Deus. Todos os meus dias, todos os meus dias, todos os meus dias. Graças, paz, igreja, boa noite, mais um dia de Café com Deus. Eu gostaria de começar com uma oração, amém? Então, feche teus olhos e abre o teu coração. Ó Deus Pai, louvado seja o seu nome. Senhor, obrigado por esse dia, meu Pai. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida e por esse momento aqui, meu Pai, que nós cremos que o Senhor falará conosco nessa noite. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, meu Deus, e fale conosco nessa noite. Abra os nossos ouvidos espirituais para sermos ministrados daquilo que o Senhor tem para cada um aqui de nós, meu Pai, nessa noite. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada lar, meu Deus, que cada lar possa sentir a tua doce presença nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Programação da semana, quinta-feira, dia de célula, sempre aqui às 20h30 no YouTube, as orientações do Pastor Chori, e encorajamos vocês a se reunirem nos lares, e quem não puder, continue se reunindo online. Sexta-feira, às 20h30 também, ministração profética online, e neste sábado nós temos curso de obreiros presencial na Granja Viana. Se você já fez online, nós encorajamos também você a fazer presencial. Esse próximo sábado será a segunda aula, então, se você puder, esteja presente conosco na igreja da Granja Viana na parte da tarde. Domingo, programação normal, culto às 10 horas da manhã online e presencial, e também às 18 horas online e presencial. A gente recomeça a semana, segunda-feira às 20h30 online é dia de seminário, e terça-feira é dia de curso de obreiros também às 20h30. E hoje nós temos a presença da pastora Luísa Endo, uma bênção para nós. Graças a Deus, pastora Luísa, boa noite. Boa noite.
Prazer estar com vocês. Nós que agradecemos, mas recentemente esteve conosco, né, na igreja da Granja Viana, foi uma Pois bênção. é, foi um tempo muito bom, muito precioso. Gostei demais de ter Né? conhecido o local, as pessoas e poder ministrar foi uma delícia, principalmente pessoalmente, né? Muito, muito bom. Muito bom, o pessoalmente faz diferença, né? Bater papo é bom, mas o Faz. pessoalmente faz diferença, principalmente para as ministrações, né? É, E, querido, hoje nós vamos estar batendo papo. Eu queria começar aqui, deixar aberto aqui para a senhora ministrar para a gente, mas fazer uma introdução, talvez ainda todos não te conheçam, para você contar um pouco um breve histórico. A senhora, além de médica, também é escritora, pastora, então contextualiza um pouco para a gente aqui. tá bem? Um prazer para todos vocês. Boa noite. Eu sou a doutora, pastora, né, Luísa Hayashi Endo, e eu fazer um breve histórico. Eu preciso contar do começo da minha vida, né? Eu sou de uma família japonesa e sou a sétima filha. Meus pais tiveram 8 filhos e eram cristãos. E uma das coisas que aconteceu comigo, que eu vou contar do meu currículo, às vezes vocês vão achar que eu estou falando, contando muita história, mas faz parte de tudo que Deus fez na minha vida. Dentro dessa família, eu era uma pessoa que não estudava muito, então não era muito valorizada dentro de casa, e depois eu tive um problema de alergia muito forte, e com isso eu tive alguns problemas familiares e isso gerou em mim muito complexo, muita insegurança, muito sentimento de incapacidade e impossível até pensar assim de aonde eu cheguei. Mas quando eu tinha mais ou menos a idade de 10 para 11 anos, eu conheci Jesus e meu conhecimento com Jesus foi mesmo uma obra do Espírito Santo. Ele veio particularmente falar comigo, me convenceu do pecado e eu comecei a chorar, me arrepender, entendi o que Jesus tinha feito na cruz por mim, eu me arrependi e comecei um tempo novo. E eu escrevi essa história aqui no meu livro, o primeiro livro que chama Deus Faz Infinitamente Mais, porque realmente Deus fez grandes coisas na minha vida e deixei de fazer tanta coisa errada que eu fazia, mas o que aconteceu é que, apesar de eu ter entregado minha vida para Jesus e estar vivendo uma vida cristã, entre aspas, assim, normais, porque eu estava lendo a palavra, ia para a igreja, mas eu tive um problema de insegurança muito grande. Não conseguia olhar para as pessoas, não conseguia tomar café na frente das pessoas, não conseguia falar em público e ia muito mal na escola. E quando eu penso assim, você falou a médica, né? Eu não sei dizer nem como que eu consegui chegar ali. Deus foi abrindo portas para mim. Acabei entrando na faculdade de medicina e em Campinas. Eu tenho uma irmã que mora aqui em Campinas, então uma das opções era fazer a faculdade aqui em Campinas. Eu sou da quarta turma de medicina da faculdade aqui em Campinas. Deus me trouxe para esse lugar e dali para frente comecei meu estudo, mas sempre perguntando para Jesus. O Senhor disse que veio para dar vida abundante. E onde será que está essa vida abundante? Se de vez em quando eu tenho minhas crises de depressão, eu tenho minhas crises de sentimento de incapacidade, que eu não vou conseguir nada, não vou ser nada, sem propósito. E pensando tudo isso, eu falava, Jesus deve ter uma saída. O Senhor tem uma vida abundante e eu quero saber onde está essa vida abundante. E foi então quando eu comecei a trabalhar, eh, pesquisar o que é que Jesus tinha além da salvação e perdão de pecados. E comecei a perceber como Jesus podia curar a alma. Encontrei uma
missionária americana aqui em Campinas. Ouvi falar que ela orava por cura da alma, era uma coisa nova, e nunca tinha ouvido falar. Fui conversar com ela e Jesus começou a me curar de todos os traumas emocionais que eu tinha passado. E então, dali para frente, eu comecei a estudar muito a Bíblia, porque as pessoas na época não acreditavam em cura da alma. E eu até falei, vou achar os pontos bíblicos que vão trazer base para não dizer que eu estou inventando alguma coisa, porque eu falava, não tenho por onde, né? Dizer que não existe cura da alma, porque eu comecei a passar por um processo de cura muito grande. Eu comecei a ter um pouco mais de segurança, e assim eu consegui terminar. Tinha terminado a faculdade de medicina, eu fui fazer a área de otorrinolaringologia. Quando eu terminei, meu professor, terminei minha residência médica, e meu professor-chefe convidou para ser docente na Unicamp. E também foi um presente de Deus. Ali também eu comecei a entrar numa linha de pesquisa, e a pesquisa não era o que o professor tinha me sugerido, e foi de Deus também que eu escolhi estudar amígdalas e adenoides. O termo certo é tonsila, né? Amígdala a gente usa para o cérebro, mas popularmente são as amígdalas adenoides. E comecei a fazer a pesquisa, e no livro aqui, então, eu conto como Deus se mostrou para mim como um pai, como eu comecei a cura, como eu conheci Deus como meu pai, através de um professor que me ajudou bastante. Então, esse livro aqui tem toda a minha biografia e também tem alguns ensaios de cura, libertação, restauração da alma, que eu falo da libertação de heranças familiares também. Então, é um livro que, se você se interessa para você mesmo e para ajudar pessoas, acho que vai ser muito bom. Esse foi meu primeiro livro. Então, eu comecei a escrever. Desde pequeno, eu escrevia muito. Então, além desse primeiro livro, eu escrevi com o tempo se passando, eu escrevi o segundo livro, chamado Fontes que Nascem no Deserto, fazendo uma terapia com Deus, e porque eu precisei fazer muita terapia com Deus. E fui aprendendo a ter tempo de solitude. Solitude é diferente de solidão, né, de você ficar sozinha. Eu comecei a orar, e depois das minhas orações eu decidi que eu ia ter um tempo de quietude e aprender a ouvir a voz de Deus. Eu estava lendo um livro, o livro chama de Henry Nouwen, que ele fala Tudo se fez novo, e lá ele fala da solitude. Eu falei, eu preciso desenvolver isso. E como eu precisei de uma terapia numa época, o terapeuta estava trabalhando com algumas coisas com relação aos meus medos, e eu vi que não ia dar tempo. Eu falei com Jesus assim, Jesus, quando a gente voltar em casa, nós vamos fazer terapia. E eu sentada no chão, que eu gosto de sentar no chão, aliás, eu preciso sentar no chão, que eu faço alguns exercícios de fisioterapia para o joelho, é aquele tempo que eu tenho com Deus. E nesse tempo eu comecei a fazer a terapia para Jesus, aconteceu isso, estou lembrando, eu preciso, quem eu preciso perdoar, aonde que ficou a ferida que o Senhor veio me curar. E foi assim que eu comecei a aprender. Então, aqui eu ensino como fazer uma terapia com Deus, passando pelos desertos, pelas dificuldades. E então, é um segundo livro que eu sugiro que você obtenha se você quer aprender a fazer terapia com Deus. Também escrevi o terceiro livro, que chama Lapidados à Imagem e Semelhança de Jesus. E durante muitos anos eu dei um curso chamado Raízes do Caráter, de Wendell Smith, que minha irmã Sara Hayashi, ela também junto comigo, ela que traduziu a apostila, e ela foi me ministrou a primeira vez, e também nós duas, então, eu fazia aqui em Campinas, ela fazia em São Paulo. Eu comecei a dar esse curso, Raízes do Caráter. Com o tempo eu vi que aquilo ficou meio descontextualizado, porque eu, no curso longo, tinha que ler, estudar os versículos, decorar,
e as pessoas tinham que preencher a apostila, lição de casa, e eu vi que na geração atual o pessoal não conseguia mais com a vida corrida e a internet, né? O mundo tinha mudado, e então eu tive que reescrever, mas de um modo bem prático. Então, muitas igrejas usam esse livro para fazer estudos bíblicos em grupos pequenos. Então, eu sugiro, se você quiser, ele é bem prático, fala sobre como relacionar-se com as pessoas, como conhecer-se a si mesmo, como você trabalhar com orgulho, que são as raízes do caráter, a ira, a impureza moral, a consciência cauterizada. Então, é um livro bem prático e eu sugiro que você adquira também. Está escrito Um Desafio à Mudança do Ser. Se você quer mudanças, você pode tanto fazer em grupo, que vira um grupo terapêutico. Existem várias igrejas aqui em Campinas que já usaram também o ano passado, e o efeito é muito bom, vira um grupo mesmo terapêutico. As pessoas têm avaliação pessoal e pode se abrir, contar as situações. E no tempo de hoje, outro livro que eu escrevi que é esse aqui, Não Andeis Ansiosos. É um livro que fala sobre ansiedade, raiz da ansiedade e principalmente como resolver, que seria a reeducação e a renovação da mente. Então, esse livro também ensina você como reeducar a mente e como Jesus tinha tempo a sós com ele, como na Bíblia fala sobre meditação. Muitas vezes esse tempo de meditação foi roubado pelo diabo, né? E hoje é a yoga que faz outras coisas, usam a meditação, mas nós, como cristãos, fomos ensinados a meditar. Pensar em Josué, quando Deus o chama e diz, medita na palavra. Quando o Salmo 1, Davi fala que a gente deve meditar, e quem medita prospera. E é verdade, a neurociências mostra que quando você para meditar, você renova seus neurônios e você tem longevidade, você tem uma o índice é menor de Alzheimer. Então, tem muita coisa interessante, inclusive eu coloco aí nesse livro. E o quinto livro que eu escrevi é o Café Terapêutico, e hoje o assunto é Café com Deus, então é um assunto que nós vamos tratar aqui. Mas hoje eu sou aposentada, eu me aposentei da Unicamp no ano de 2000, mas continuei com o meu consultório e na clínica privada, mas quando eu já vi que eu estava em fase de aposentar, já tinha escrito alguns livros, mas eu comecei a me preocupar com o meu futuro e fui fazer um curso sobre aconselhamento cristão. E Deus é maravilhoso. Eu lembro que aprendi demais nesse curso e era tão gostoso, porque era aos sábados, dia inteiro, uma vez por mês, no IFC, Instituto de Formação Cristã. E quando eu passava os dias lá e o dia lá e aprendia tanto, eu, no meu coração, falei, Jesus, que gostoso se um dia eu puder dar aula nesse curso. E Deus é tão bom. Uma hora eu fui convidada para poder dar aula e pelo Dr. Fábio Damasceno, que escreve aqui o prefácio desse livro. Ele é um psiquiatra cristão, admiro muito ele. E ele e a doutora Glaucia Medeiros, que davam aula nesse curso, aprendi demais com eles e foram mentores para mim. E então eu hoje dou aula também ali no curso, sou palestrante e também enquanto eu fazia o curso do IFC, eu tive a oportunidade de fazer dois cursos sobre temperamento com o Dr. Danilo Polanco, que mora em Orlando. Ele veio dar um curso intensivo de uma semana inteira, em 2 semestres, e eu pude me formar como terapeuta baseada em temperamento, fazendo
uma tabela ali, atendi 200, ele precisava de 200 horas, e hoje eu tenho essa certificação dele de terapeuta baseada em temperamento, então eu uso isso para os meus aconselhamentos, e mais tarde eu conheci o Ministério Soso, que é de cura, salvação, libertação, e eu percebi a diferença entre a cura da alma e o ministério Soso, porque o Soso conecta você com Deus Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. Tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. E fui formada por eles durante um tempo, fui sendo mentoreada, examinada para ver se eu conseguia fazer uma sessão direito e fui muito ensinada. Quem cuida hoje desse ministério é a Kézia Schmidt, casada com Andy Fraser, e eles estão encabeçando a Bethel Souza Brasil, mas hoje, e graças a Deus, eu faço parte dessa equipe também. Eu cubro algumas igrejas e posso dizer como a conexão com Deus Pai, com Jesus e Espírito Santo fizeram uma diferença tremenda na minha vida. E eu gostaria que vocês um dia comprassem até o livro Soso e depois eu deixo o nome para que vocês possam ter acesso. Meus livros também, meu site, que estava no Instagram para compra de livros, ele foi hackeado semana passada, eu tive que fechar. Então, mas se vocês quiserem algum livro, vocês podem me escrever no meu e-mail, com o endereço completo, nome completo, que eu passarei para vocês e mando pelo correio. Tá bom? Dou valor e indico o valor de cada um e vocês vão poder adquirir. E se Deus quiser, Deus permitir, eu estou escrevendo o sexto livro, que é Deus continua fazendo infinitamente mais. Tem muita história para contar de quanto Deus, Pai, Jesus e Espírito Santo têm me ajudado. É. Antes de falar sobre o Café com Deus, eu queria muito ler com vocês Efésios capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 3, mas na versão transformadora, mas porque é um trecho que Deus falou muito comigo ontem à noite. Essa leitura me trouxe assim uma alegria de saber como eu e como você foi chamado pelo Senhor para pertencer a Ele. E, então preste atenção nessa leitura, que é a palavra de Deus falando sobre nós, sobre cada um de nós. Bênçãos espirituais. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá toda a autoridade de Cristo, tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Gente, esse
capítulo tocou meu coração, tem me tocado. Isso foi ontem à noite que eu estava lendo e na vigília da nossa igreja, e hoje de manhã eu fiz questão de ler esse trecho, que vai de 3 a 12 personalizando. Gostaria que você fizesse isso também, numa das horas, num dos momentos que você vai ter com Deus, né? Por exemplo, a gente, em vez de falar, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo, você pode falar que me abençoou com Cristo, e podemos ver nesse trecho: você foi chamado, você foi escolhido, e o Senhor, desde o ventre da sua mãe, Ele te ama, Ele tem propósitos para a sua vida, e eu posso dizer isso com certeza, porque eu passei por tantos tempos difíceis na minha vida, e Jesus foi curando, e ainda cura muita coisa e todo o histórico da minha vida, tanta dificuldade. E quando eu vejo os milagres, eu que não podia nem conversar com as pessoas de uma timidez paralisante, o Senhor me ajudou a me formar, a ser uma pesquisadora, fiz o meu doutorado, minha livre docência na Unicamp, fui chefe do departamento, e eu pensava: Deus, só nós dois sabemos de onde o Senhor me tirou, porque realmente Deus é maravilhoso e Ele tem um plano para você, um propósito, e eu gostaria muito que nessa noite você fechasse seus olhos e se colocasse diante do Senhor nessa oração que eu vou fazer agora. Deus Pai amado, Jesus, nosso amigo, e o Espírito Santo, nosso confortador. Nesta noite, eu oro pedindo que o Senhor venha, vocês três venham, com muita liberdade, para falar com cada vida, e que haja muita paz nos lares, nada venha interferir nesse tempo que o Senhor preparou para cada um dos teus filhos, e que nós aprendamos a ter esse café gostoso com o Senhor. Que o Senhor seja exaltado em tudo que fizermos. Em nome de Jesus, nos colocamos à disposição para ouvir, sentir, perceber, vocês três agirem nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre o café com Deus. Eu comecei, gosto muito de tomar café. Então, eu comecei a pensar no café terapêutico porque eu comecei a tomar muito café e comecei a tomar café com Deus, porque eu gosto de acordar cedo e ler a Bíblia e tomo primeiro meu café. E à medida que eu ia tomando meu café, eu comecei a incluir a pessoa de Jesus no meu café. Eu falava: Jesus, vem tomar café comigo. E nesse tempo eu colocava um instrumental de louvor bem tranquilo e eu ia lendo a palavra, mas primeira coisa, eu queria sentir a presença de Deus Pai comigo, Jesus, Espírito Santo. Hoje talvez a gente tenha um tempo de fazer uma dinâmica, mas foi assim que eu comecei a tomar meu café. Eu não sei como você mas cada um tem um jeito de perceber e de sentir Deus. Algumas pessoas conseguem sentir a presença de Deus, falar: eu acho que Deus está aqui do meu lado, Ele está aqui nesse ambiente. Às vezes a pessoa sente uma brisa, sente um perfume, sente uma voz. Às vezes você está lendo a palavra de Deus e você está lá tomando um café com Jesus. Jesus, que bom que você está aqui, que bom que você está me ajudando a ler a palavra e nós podemos juntos. Então, personaliza, porque Deus é pessoal, Jesus é
ele veio para apresentar o Pai, ele veio, ele foi embora e deixou o Espírito Santo, e na verdade nós temos Deus Pai, Jesus e Espírito Santo para estar conosco, e cada um deles tem uma particularidade, e eu quero que você conheça muito bem os três, e eu, cada dia, ou cada tempo que eu tenho de oração, eu falo, Jesus, o Senhor tem mais alguma coisa para me mostrar? Para eu poder te conhecer mais. Espírito Santo, existe mais alguma coisa que eu preciso te conhecer? Então, esse café com Deus é um tempo que a gente separa, não só para tomar aquele café gostoso, né? E ao mesmo tempo, eu escrevi o livro porque eu uso muito o café é, como um tempo terapêutico, não só para mim, pessoalmente, mas aprendendo a tomar café também com as pessoas. Então, a primeira pessoa com quem eu comecei a aprender a tomar café foi com Deus. Mas é importante também aprender nos tempos atuais, onde as pessoas estão tão atarefadas, onde as pessoas andam se comunicando apenas através da internet, é, todos, muitas amizades virtuais. Existe um livro do Zygmunt Bauman, ele é um sociólogo polonês e ele escreveu um livro chamado Amor Líquido, e ele fala como que os nossos relacionamentos são como a água que escorre pelos nossos dedos, porque são muito fáceis de serem deletados, de serem desligados, descartados, e nessa era em que nós vivemos, fazer conexão com pessoas é um projeto de Deus. Nós precisamos aprender a nos conectarmos, primeiro com Deus Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, mas também aprendermos a conectar com pessoas. Muitas vezes nós encontramos com pessoas e dizemos assim: Oi, tudo bem? Estava com saudade de você. Qualquer hora passa em casa para tomar um café. Mas você não disse nem o dia, nem a hora, nem deu o endereço. E virou um costume, é um chavão que a gente usa quando a gente encontra pessoas. Mas como é importante, se realmente você dá valor para aquela pessoa, marca uma hora, abre sua agenda já na hora e marca um horário realmente para tomar seu café. Eu faço isso. Eu aprendi a fazer isso. E olha, eu era uma pessoa que tinha fobia social. Eu tinha medo das pessoas se abrir, então jamais, mas eu fui aprendendo. E como fazer boas conexões. Eu também no livro eu falo sobre isso, né? Porque existem vários níveis, de comunicação. Existe, segundo alguns autores, eu até escrevo, talvez acho que nesse livro, ou em algum deles, né, no Lapidados à Imagem e Semelhança de Jesus, eu falo sobre esses níveis de comunicação, no como relacionar-se com as pessoas. Mas nós temos um nível 5 que seria o mais superficial, né? É aquele nível que você simplesmente tem conversas clichês. A gente fez quem mora em prédio no elevador. Oi, tudo bom? Tudo bom? Vai fazer frio? Vai chover? Ah, estão reformando, a piscina do prédio, né? Então, a gente percebe que é uma conversa clichê. Existe o nível 4, então quando você começa a aprofundar um pouquinho, aonde você pode, pelo menos, dar algumas informações, nada pessoal. Ah, eu li no jornal que aconteceu isso, ou eu assisti tal coisa. Então você troca conversas que são às vezes até relatórios. Isso serve também para casais. O nível 3 é o nível onde você começa, pelo menos, dar opiniões, né? Eu acho que tal situação poderia ser assim, assim. Então, você se dá um pouco a conhecer através das suas opiniões, o modo como você pensa. O nível 2 é a conversa da alma.
A conversa da alma a gente aprende, e eu aprendi lendo o livro do Larry Crabb, que chama Conversa da Alma, né? E a conversa da alma, segundo ele, é quando você derrama aquilo de você para as pessoas. E o café terapêutico é um café onde você consegue ter esse tempo onde você tem conversa da alma, e mesmo com Deus. Tem pessoas que têm conversas clichês com Deus. Senhor Deus, faz isso, 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 abençoa tal, 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 né? E você faz uma lista de pessoas que você quer que ele abençoe, as dificuldades pelas quais você passa, um amigo pediu para orar, mas não teve um relacionamento com Deus. E esse café com Deus, e café com Deus e as pessoas, faz uma diferença tremenda. Então, o nível 2, que é o da conversa da alma, é onde a gente precisa estar. E o nível 1 é aquela abertura total de coração. Então, quando nós passamos por um café terapêutico, então café com Deus, né? Com certeza nós precisamos estar no nível 2 ou 1. Então, você faça uma avaliação pessoal de como está a sua conversa, e também com as pessoas. E eu aprendi a amar as pessoas e aprendi a ouvir as pessoas. E essa conversa da alma é que promove um encontro terapêutico, é muito bom. E então eu gosto de marcar alguns cafés com pessoas, né? E onde eu posso ter aquela conexão, onde eu posso conversar, posso falar um pouco de mim, posso receber também informações sobre as amigas, os amigos, pessoas que têm coisas para falar, mas é um tempo precioso, principalmente quando nós temos Jesus no nosso meio. Então, quando eu vou tomar café com alguém e quando eu sento numa padaria ou numa confeitaria, antes de tudo, a gente ora, e a gente ora falando: Jesus, Deus Pai, Espírito Santo, esteja nessa mesa aqui, na nossa conversa, acho isso imprescindível, porque uma conversa com valor que vai realmente ajudar uma pessoa é, é uma conversa onde o Senhor está presente. E onde Ele está presente, com certeza, é uma conversa de valor. E eu aprendi a fazer essa conexão com as pessoas e converso muito com muita gente. E aprendi também, nesse livro eu falo sobre o café como um momento de confissão. Não sei como você pensa sobre confissão, mas a palavra de Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Confessar pecados para ser perdoado é para Jesus mesmo, mas confessar para ser curado é quando a gente tem com quem conversar. E eu aprendi também através de uma amiga que pertencia a um grupo, ela até foi minha orientadora de tese, foi fazer a pós-graduação dela na Alemanha, e ela escrevia que ela tinha participava de um grupo aonde o objetivo maior era sempre estar confessando. Quando ela voltou da Alemanha, ela disse para mim assim: eu acostumei a ter alguém com quem confessar. Você pode ser uma pessoa que eu posso ter liberdade de te chamar para confessar?" E no início eu achei meio estranho. Ela acabou me dando uma apostilazinha do grupo que eles estudavam e falando da importância da confissão. E pensando um pouquinho mais sobre isso, nós, os protestantes, né, nós somos os cristãos, mas os que protestaram eram muito contra aquela confissão. O pessoal vai lá e fala: padre, matei um passarinho. Meu marido que fala isso quando era criança, ele fala: matei um passarinho, matei não sei o que bicho.
Ah, então você vai, ah, eu ataquei uma pedra na casa de não sei quem. Então tá, então você reza tantos Ave Marias e não sei o quê, e ir embora. E nós começamos a criticar esse tipo de coisa. É, claro, quem perdoa nossos pecados é Jesus, mas também nós deixamos, como igreja, de aprender a confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. E com isso, tem pessoas que estão doentes porque confessaram para Jesus, mas o diabo ele sabe onde está uma ferida de alguma coisa que você fez, e ele fica cutucando, usando aquilo para te culpar, trazer peso de culpa, tirar a tua liberdade para roubar a tua alegria. Ao passo que quando você tem alguém para confessar, é outra coisa. E eu comecei a incorporar na minha vida também o confessar. E então eu tenho umas amigas que eu tomo um café e esporadicamente, às vezes eu tenho uma que é bem amiga, que é psicóloga, outra que trabalha bastante com cura e libertação, mas eu gosto de tomar café assim periodicamente, que eu sugiro, né? Porque faz bem. E eu falo, ó, chegou a hora de eu confessar algumas coisas e às vezes eu não tenho certeza, mas eu estou vulnerável para a pessoa dizer, não, aqui você errou, você precisa pedir perdão. Então, eu acho gostoso poder confessar os pecados. O que aconteceu com a igreja nossa, evangélica, brasileira, que as pessoas deixaram de confessar? Muitas pessoas dizem, me ouvi muito isso. Ah, eu deixei de contar porque as pessoas começam a espalhar. Eu acredito que hoje a gente pode ter ministérios confiáveis, amizades de pessoas confiáveis, que não vai sair por aí contando as coisas, mas aprendendo a confessar uns aos outros, para que nós sejamos sarados. Então, às vezes, eu tenho café, onde eu faço confissão, onde eu tiro dúvidas da minha conduta, até de aconselhamentos que eu fiz, até de situações que eu vivi que eu não soube como reagir. Então, eu tenho amizades e esse autor Larry Crabb, ele fala, ele tem um livro chamado O Lugar Mais Seguro da Terra e outro livro que fala sobre conexão, título Conexão, e ele fala de como que a igreja tem que ser uma comunidade terapêutica. Precisa ter pessoas de confiança, onde as pessoas vão ter liberdade de te procurar para orar, para abrir o coração, para também fazer uma boa amizade. E a amizade sempre é terapêutica, porque é gostoso a gente estar junto com as pessoas, poder ser livre e também esse momento de confissão que eu valorizo, porque é importante, é bíblico. Está escrito: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Então, nós precisamos aprender. Também, quando você toma um café, eu sugiro que você marque uma hora, é, definida, tá? Eu também escrevo isso no livro, porque a vida está sendo muito corrida, né? Mas você quer dar um tempo de qualidade. Então, se você foi para um aconselhamento, tipo, a pessoa pediu, ah, eu queria conversar com você porque eu estou com uma situação que eu gostaria de colocar para você. Então, marca uma hora, vamos tomar o café das 9 até as 10, ou 7h30 às 8h30. Eu marco sempre um horário. E eu sou objetiva, a gente não deixa de tomar o café, ter um tempo gostoso, convidar Deus para estar lá, mas às vezes você bate papo sobre tantas futilidades. E quando faltam 10 minutos para acabar seu horário, a pessoa diz: ah, eu lembrei que eu tinha que falar isso, marquei para contar isso, isso, isso. Eu sugiro que você fale, é, qual era o problema mesmo que você queria compartilhar? Então, aprenda a tomar um café objetivo e ser um instrumento do Senhor para abençoar.
Outra maneira também que você pode usar o seu café, né, pode ser para aconselhamento, mentoreamento, eu uso também para isso, mas quando se trata de aconselhamento ou mentoreamento, eu gosto muito de dar esse conselho. Ore antes de você sair de casa, eh, pergunta para o Senhor o que você pode fazer pela pessoa, o que ele quer fazer através de você, porque não é você que vai fazer, é o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, você pode ir comigo nesse café, porque eu não sei como conduzir, não sei o que vai acontecer nesse mentoreamento, o que você quer me mostrar? E já teve situações que eu conto no livro, mas tem uma talvez que eu não tenha contado no livro, mas eu gosto sempre de estar orando. Eu lembro uma vez, acho que eu conto no livro, que eu estava orando e o Senhor mostrou uma caixa de lenço de papel. Eu falei, eu acho que vai ter muito choro. Mas a nossa conversa foi assim, então, sem nenhum motivo. E eu pensei, acho que não vai ter choro nenhum, não. Eu acho que eu me enganei. Mas, é, de repente, eu fiz pergunta para a pessoa de alguma determinada área e a pessoa desabou a chorar. Então, a gente tem que estar sempre pedindo para o Senhor uma direção e você está pronto. Ah, eu estou pronta para Espírito Santo, você é o consolador, né? Então, vem aqui, vem estar com a gente nesse tempo, já que o Senhor mostrou os lenços, né? Então, vai precisar de um consolador, de um ajudador. Já teve tempo, quando eu fiz algum café na minha casa, né? Convidei pessoas para tomarem café que o Senhor falou: pega uma bacia e vai lavar o pé dessa pessoa. E então, como é importante tomar café com Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. Eles vão nos ensinar e vão nos dar direções. Também você pode tomar um café simplesmente para você fazer uma boa higiene mental, dar risada, curtir as amizades que Deus te deu, né? E também eu conto, do café que gera fome por Deus. Sabe, é o que eu mais gosto e eu quero, porque quando você tem experiências novas para contar para as pessoas durante o seu café, com uma amiga, com um amigo, um tempo que você está tendo com eles, como é gostoso quando nós estamos falando do Senhor e aquilo gera fome na pessoa. Né? E aquele café se tornou um café que gerou um fruto de fome por mais de Deus, mais de Jesus, mais de Espírito Santo. Então, eu gosto de dizer, digo sempre, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, você precisa ter experiências novas com Deus. Cada dia, cada ano. E anota as experiências que você está tendo com Deus, porque isso você com o tempo esquece. E eu gosto de anotar. Agora que eu estou começando a escrever o sexto livro, eu pego meu caderno onde eu conto todas as coisas diferentes que eu passei, vivi. Eu relembro com alegria a fidelidade do Senhor e quando eu tenho experiências para contar, as pessoas ficam famintas para terem mais de Deus Pai, Jesus e Espírito Santo. E falando um pouquinho dessa conexão com Deus Pai, Jesus e com o Espírito Santo. Lembra que Deus Pai é aquele que nos dá identidade, provisão, proteção e nos dá valor. Se em algum tempo da sua vida faltou identidade, você ter certeza de que você é um filho de Deus, que Deus te criou, que Deus te ama, ou porque você teve um pai ausente, pai presente, mas ausente, ou um pai que trabalhava demais, ou um pai que nem o meu, que era japonês, era difícil se comunicar, ele era mais sério. O diabo, ele
semeia uma mentira. Deus é muito bom, mas tem esse mas. Se você vai falar com ele, ele não vai te ouvir. É, aí ele não vai estar perto. Então ele coloca ou semeia algumas mentiras e nós precisamos trocar essas mentiras pelas verdades. Então eu sugiro que você leia o livro Soso. Lá tem final de capítulo, tem uma ativação, você pode trabalhar com isso. Mas eu tive experiências muitas, lindas experiências que eu coloco nesse café terapêutico sobre como eu conheci Deus Pai, meu Pai. Eu já tinha colocado no primeiro livro, Deus faz infinitamente mais, mas eu conheci um pouquinho mais e muito mais. Agora eu posso dizer no outro livro que eu vou escrever, mas no café terapêutico eu já escrevo algumas experiências que foram muito boas conhecendo a Trindade. O Espírito Santo é a pessoa que representa o lado feminino, que é a pessoa do Espírito Santo que dá conforto, que dá cuidado. Nutrição é o Espírito Santo que fala, né? Leva guarda-chuva, que vai chover, papel da mãe, dá conforto. Quantas vezes você não recebeu esse conforto e as pessoas se voltam para drogas, vícios em pornografia? Não é só falta de conforto, mas pode ser alguma herança de família, pode ser muita coisa, mas a conexão com o Espírito Santo é uma coisa muito importante para que você tenha uma liberdade maior de fluir nos dons do Espírito Santo, de conversar com o Espírito Santo. E eu tive mais distanciamento com minha mãe, né? Então, eu vivo falando, Espírito Santo, o que o Senhor tem para falar para mim, né, que eu preciso ainda te conhecer mais? E uma das vezes que eu estava orando, eu lembrei que como eu tive um problema muito sério de pele, que eu falei para vocês, minha mãe passava o remédio. Foi a primeira vez que eu fui para o médico. Ele falou que eu estava com escabiose. Aí minha mãe não entendeu. Falou, não, japonesa, né? Ele quis ser claro para minha mãe. Falou, ela está com doença de cachorro, sarna, né? Eu sei que aquilo gerou um, um desconforto para minha mãe e ela comprou remédio e ela passava assim no meu corpo e eu tinha, era criança, né? Tirava a blusa e ela ficava lá rascando o remédio. E um dia desses, numa oração, eu estava ali, Espírito Santo, o que mais que você tem para me mostrar como você é para mim? E ele me mostrou que ele me cobria com um véu enquanto eu estava ali me sentindo tão incomodada, desconfortada, sentindo tão rejeitada, ruim, né, mal, por estar com aquela coisa assim que todo mundo já estava com nojo, né? Ai, ela tem uma doença, né, de cachorro. E o Espírito Santo dizia: eu estava te cobrindo e eu sempre te cubro para você nunca passar vergonha. Então, são experiências que você pode ter no teu tempo de oração, sabe? De você falar assim: eu quero te conhecer mais, eu quero saber se existe alguma mentira que eu tenho acreditado, tipo, Espírito Santo não me protege, ele me expõe, ele não me ama, ele dá mais dons para um do que para o outro. Jesus não é muito meu amigo, por quê? Porque meu marido me traiu, ou uma amizade te traiu, um coleguinha. Então, o diabo ele usa sempre situações para trazer mentiras. E hoje, na sociedade que nós vivemos, a destruição das famílias é a coisa mais séria, porque quando não existe a figura de pai, de mãe, o filho, existe uma deturpação da Trindade, de quem Deus Pai é, quem Jesus Cristo é e quem o Espírito Santo é. Então nós, como cristãos, devemos buscar ter e buscar famílias funcionais, não disfuncionais, que são exemplo, como de Abraão, uma família que abençoa todas as famílias da terra. E como é importante você ter essas experiências para contar no café que você tem com seus amigos,
porque gera fome nas pessoas. Eu conto também muitas amizades de pessoas que moram fora, mas de vez em quando eu encontro, eu tenho chance de sentar, falar, vamos tomar um café, vamos. E a gente senta, o que que você tem feito? O que que Deus falou com você ultimamente? E você tem muita coisa para contar, porque Deus sempre tem mais para você. Então, nesse momento, nesse tempinho que sobra, vamos ter um tempo de comunhão com a Trindade, tá? Eu sugiro que você feche teus olhos, procure ir num lugar bem gostoso para você tomar um café. Feche os teus olhos, esqueça de tudo. Usando nossa imaginação, nós podemos ir para qualquer lugar. Então, escolha um lugar aonde você quer ir, deseja ir, ou que você já foi, que você diz, nossa, aquele lugar foi muito legal. Então, vai nesse lugar, né? E senta numa cadeira, procura uma mesa que tenha 4 cadeiras, tá? E desse lugar aí, você procura sentar numa das cadeiras. Uma vez que você sentou, você pode chamar quem você tem mais intimidade. Não sei com quem você tem mais intimidade, se é a pessoa do Espírito Santo, se é Jesus, se é com Deus Pai, mas fala assim, Deus Pai, você pode vir aqui comigo, senta aqui nesse lugar. Veja onde ele vai sentar. Às vezes ele vai sentar à direita, à esquerda, mas deixa ele vir e sentar. Agora você chama Deus Pai, fala, Deus Pai, você pode vir aqui também tomar café comigo. Chama Jesus. Talvez Jesus já esteja lá quando você sentou. Imagina os 3 e você junto com eles. Pede um café. Quatro xícaras, né? Você está com os 3. Você pode dar a mão para os 3. Juntos. Você pode até perguntar: qual de vocês, nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, quando você assistir esse vídeo, vai querer orar? Vai querer trazer alguma informação para mim, nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite? Você pode sentir eles aí. Você pode agradecer por eles terem vindo. Eu gosto de agradecer para Jesus. Para Jesus, que bom que o Senhor morreu na cruz por mim. E eu tenho liberdade de chamar o Pai, de meu Pai, para estar sentado aqui. Obrigado, Jesus, porque quando você morreu e ressuscitou, você ascendeu aos céus, mas disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, e enviou o Espírito Santo. Obrigado porque eu tenho acesso. E também você pode, se você está muito cansado, preocupado,
pergunta para eles: eu posso deixar esse peso, essa preocupação aqui com vocês? Se quiser, você pode até dizer o quê? Se é uma preocupação de trabalho, ou do teu filho, tua filha, familiar. Eu vou estar orando, vou fazendo a minha oração junto com vocês. Deus Pai, Jesus, Espírito Santo, eu posso deixar aqui junto com vocês o cansaço, a tensão de ter que atender pessoas, ou do trabalho, ou da preocupação de ter que organizar a agenda. Posso deixar com vocês? Espera a resposta. Existem pessoas que vieram com uma bolsa grande, cheia de coisa. Esvazia essa bolsa na mesa, tira as coisas, coloca em cima da mesa. Para qual de vocês três vão resolver essa situação? Vocês vão ver eles tomarem nas mãos os seus problemas. E eles podem dizer: você, meu filho amado, tenho prazer em te ajudar. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Vocês são demais. Tanto amor, tanta beleza, tanto carinho, tanto cuidado. Obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz por mim e me dar acesso para conhecer Deus Pai, conhecer o Espírito Santo, conhecer você, Jesus. Obrigado. Que eu faço parte de uma família, não estou só. Eu achei que eu estava só. Solidão eu me despeço de você, não faço parceria com você. Tô aqui com os três. Eu desfaço e desligo a parceria com você, solidão. Pesos são levados embora agora. Respira fundo. E agora que eles limparam toda a mesa, das coisas que você jogou aí, que tirou da bagagem, você pode tomar um café, olhando para os olhos dele com carinho, recebendo o carinho dos três. Obrigado por essa noite. Obrigado que nós podemos fazer isso sempre. Vocês são lindos demais. Obrigado. Agradecemos por essa noite e que muitos possam ter experiências cada vez maiores, mais tremendas, porque vocês três são tremendos e nós queremos te conhecer mais e queremos que o mundo conheça vocês três. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito prazer ter estado com vocês. Estamos terminando. Que Deus abençoe muito vocês e que, quando vocês adquirirem o livro, aprenda e, ao mesmo tempo, com essa live, que Deus abençoe e vocês tenham muito tempo de qualidade. Não quantidade nem religiosidade, mas um tempo de qualidade com Deus Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. Tome muitos cafés com Ele. Amém, pastora. Obrigado mais uma vez aqui por estar participando conosco. Acho que muitas coisas foram ministradas hoje nessa noite, né? Aquilo que eu tomo como lição aqui é sobre confessar os pecados uns aos outros, é importante para ter cura,
né? Acho que todos nós aí que temos um espaço para crescer nesse sentido, né? Muitos têm vergonha de confessar os pecados, mas nós temos que crer na palavra de Deus, aquilo que está escrito em Tiago 5, que é a cura. E muitas pessoas serão curadas quando confessarem seus pecados. E também, né, aumentarmos o nosso tempo de comunhão com o Espírito Santo, com Deus Pai, com Deus Filho, porque também vai encontrar cura e vai encontrar muita resposta. Obrigado mais uma vez, foi uma bênção para nós. Eu compartilho aqui para os irmãos que estão nos assistindo o e-mail da pastora Luísa, luisa.endo@gmail.com, para quem quiser estar adquirindo seus livros, né? Também vai estar escrito aqui na descrição desse vídeo o e-mail da pastora. Entre em contato, faça o seu pedido, que nós cremos aí que vai ser uma bênção para muitas pessoas. Então, pastora Luísa Endo, mais uma vez obrigado, sinta-se abraçada pela nossa igreja. Hoje nós estamos online, recentemente a gente esteve presencial, mais uma vez sinta-se abraçado. Deus abençoe muito a tua vida e teu ministério, viu? Obrigado pelo convite, me senti honrada e amada por vocês. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, pastora, e vocês que nos assistiram nessa noite, Deus abençoe a tua vida, fiquem na paz de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que a tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Sei que no vale também estás, sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Sei que no vale também estás, sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha